Perfeito. Então, pessoal, uma boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando o nosso segundo encontro síncrono, tá? No sábado, dia 5 de junho, tá bom? E vou dar preferência hoje para, tá? Explicar um pouco mais sobre a dilatação térmica, porque foi um assunto que nós passamos rapidamente no primeiro encontro síncrono, que foi na segunda-feira, dia 31. E vou dar o espaço também para que vocês falem sobre as dúvidas em relação à matéria e à avaliação, tá? Deixa eu ver aqui quem é que perguntou. Foi a Carolina. Carolina, todas as nossas avaliações serão semanais, tá? Então, toda semana nós teremos uma avaliação, tá? E todas as avaliações valem 10 pontos, tá? Então, assim, toda semana nós teremos uma nota. Quantas avaliações nós podemos ter na mesma semana? Uma, duas, talvez. Mas a semana vale uma nota. Então, cada semana vale 10. Tá? Ok? Bom, pessoal, continuando. Tá? Nós estávamos falando, então, de temperatura de dilatação. Certo? Falamos sobre a noção de temperatura e de sensação térmica. Tá? Do conceito de temperatura, tá bom? Falamos sobre o termômetro, que é um dispositivo, um aparelho que utilizamos para medir temperatura. Só que esse termômetro, ele não serve de nada se não tiver uma escala termométrica junto a ele. Ou seja, o termômetro é algo que precisa estar graduado, numerado, marcado, para que eu consiga, através dele, saber quais são as temperaturas dos corpos que eu estou aferindo, tá? Então, todo termômetro necessita de uma escala. O termômetro pode ser de diversos tipos, tá? Mas todos eles precisam ter uma escala, certo? Bom, falamos sobre a escala Celsius, lembra? O Celsius arbitrou, né? Ele disse, ele que impôs isso, não foi uma descoberta, ele impôs esse valor. Olha, o ponto de derretimento do gelo ao nível do mar, pressão normal, será 0 graus Celsius, certo? E quando a água estiver fervendo ao nível do mar, ou seja, se transformando em vapor, será 100 graus Celsius, tá? É uma escala muito prática para todos nós, né? Lembrando que a maior parte das temperaturas do nosso cotidiano está dentro desse intervalo, né? De 0 a 100, né? Temperatura do ambiente geralmente está entre 0 e 50, por exemplo, ou menos 10, menos 20 em locais mais frios do planeta. Na Antártida chega a fazer menos 50 graus Celsius, por exemplo, né? E nos desertos mais quentes chega a fazer 50, mais de 50 graus, tá? Então, são valores ali muito fáceis de serem interpretados no nosso cotidiano, né? Além da escala Celsius, temos também a escala Fahrenheit, né? Como já vimos, foi estabelecida de uma outra forma, tá? Com outros parâmetros, e o que importa para nós é a relação dos nossos valores conhecidos, né? Do ponto de gelo, do ponto de vapor da água, de vaporização da água, com o da escala Fahrenheit, tá? Para a gente ter essa condição de fazer essa conversão de temperaturas. Tá? Então, por exemplo, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit. Ponto de vaporização da água, 212 graus Fahrenheit. Tá? Ponto de vapor, tá bom? Então,
Se nós fôssemos para os Estados Unidos, alugássemos uma casa lá, fôssemos passar lá uma semana de férias, por exemplo, fôssemos utilizar algum eletrodoméstico que medisse a temperatura, provavelmente, né, fosse ele um forno, fosse ele uma jarra elétrica, que pudesse medir a temperatura, provavelmente isso estará graduado na escala Fahrenheit. Então, por exemplo, vai assar uma pizza lá nos Estados Unidos, vai aparecer no forno 400 graus, por exemplo. Graus Fahrenheit. 400 graus aqui no Brasil, se fosse um forno, a pizza ia virar um torrão, né? Ia torrar a pizza completamente. Aqui no Brasil, a gente diz que a gente vai assar um bolo, vai assar uma pizza a cerca de 180 graus, 200 graus Celsius, 220 graus Celsius, né? Então, nós acharíamos estranho um forno a 400 graus, só que é uma outra escala, né? Escala Fahrenheit, tá? Então, ponto de derretimento do gelo 32, ponto de vaporização da água 212. E a escala mais correta, mais científica, né, é a escala Kelvin, tá? Porque essa sim tem um fundamento científico maior do que as outras. Por quê? Porque se tentou medir a menor temperatura possível. Lembra do que eu falei na última aula? A menor temperatura possível está relacionada à menor agitação térmica possível, a menor agitação que as partículas de um corpo podem apresentar. Então, esse mínimo de agitação, esse mínimo de energia de agitação, foi atribuído o valor zero, que virou, então, o zero absoluto. Não tem nada abaixo dele. Lembra, a escala Kelvin não tem temperaturas negativas, tá? Somente temperaturas positivas. Ponto de fusão do gelo, 273 kelvins. Ponto de vaporização da água, 373 kelvins. Ok? Tranquilo? E aí nós fomos, então, para a relação entre as escalas, que são as fórmulas matemáticas, tá? Na lista de exercícios, tá, que está disponibilizada para vocês, tá bom? Aliás, na lista não, no material que foi disponibilizado para vocês em PDF, tem ali uma página inteira de correção de exercícios de conversão entre as escalas termométricas, tá? Ok? Prestem bem atenção ali nos exercícios, que eles estão resolvidos, tá? Então, assim, como que a gente estuda, como que eu estudava matemática, como que eu estudava problemas matemáticos, refazendo exercício, tá? Não tem como estudar só olhando ou só ouvindo, tem que colocar a mão na massa. Por isso que eu coloquei em todo aquele material que eu disponibilizei, exercícios resolvidos, já com a resolução, tá bom? Para que vocês consigam tentar fazer esses exercícios sozinhos, novamente, olhando como se faz, tá? Passei para vocês, então, as fórmulas, né, da relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit e depois entre as escalas Celsius e Kelvin, tá bom? Certo? Pessoal, seguinte, também postei para vocês 3 videoaulas, tá? De um professor que eu gosto muito, ele é bem didático. Assim, quando vocês vão para a internet procurar videoaulas, existem muitas de cursinhos, né? De professores, vamos dizer assim, mais descolados, né? Então, assim, tem de tudo que é tipo, tá? De tudo que é tipo, certo? Porém, esse professor que eu postei as aulas para vocês, ele é muito didático e a explicação dele é muito correta, tá? Então, eu sugiro, certo, que vocês também assistam às aulas desse professor Douglas, certo? Ok? E lá ele também mostra sobre as escalas termométricas, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação às escalas termométricas?
Sem dúvidas. Tá? Por enquanto, nenhum. Beleza. Olha só, eu vi uma pergunta aqui, eu acho que foi do João Vitor. Professor, ontem quando fiz a avaliação, eu vi que não há limite de tentativa. Tá certo assim? Está certo, tá? Vocês podem responder a primeira vez, responder a segunda vez, responder a terceira vez. O que vai acontecer? Tá? Cada tentativa vai gerar uma nota, certo? Tá bom? Depois eu vou ver qual foi a maior nota que tu tirou. Tá? Depois eu vejo lá qual foi a maior nota que tu tirou. Tá bom? E vale a maior nota. Tá bom? Só, Sim, não tô entendendo esse Maria. cálculo aqui que tá aparecendo na escala. Como? Aqui na apresentação, não tô entendendo esse cálculo. Sim, vamos lá. Então, Maria, funciona assim, ó. Tá? Aqui eu tenho dois termômetros iguais e que estão medindo a mesma temperatura. Tá? Só que uma leitura é feita em graus Celsius e a outra leitura é feita em kelvins. Então, os números são diferentes, mas a temperatura é a mesma, certo? Então, aqui tu tens, ó, 100 graus Celsius equivale a 273. Kelvins, 0 graus Celsius equivale a 273 kelvins. 0 Kelvin, que é a menor temperatura existente, né? Aliás, hipoteticamente, né? Porque eu já falei na última aula, nós não, a gente não consegue alcançar 0 Kelvin, mas a gente vai próximo dele. Mas na teoria ele existe, tá? Ele está correto. Então, 0 Kelvin equivale a menos 273 graus Celsius, ok? Então, aqui eu tenho o mesmo termômetro, as mesmas temperaturas, só medidas em escalas diferentes. Então, por exemplo, tá? Existem outras unidades, aliás, outras grandezas físicas que têm medidas diferentes, de unidades diferentes. Por exemplo, eu posso falar quilômetro para medir distância aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu posso falar milhas. Certo? Por exemplo, uma milha de distância equivale a 1,6 quilômetros de distância. Certo? Muito bem, existem essas diferenças. Como que eu faço a partir de um valor para encontrar o outro valor? Eu tenho que usar uma expressão, uma fórmula. Como que funciona essa fórmula? Da seguinte maneira, tá? Esse T maiúsculo, ele representa sempre a escala Kelvin. Sempre a escala Kelvin. E esse zerinho aqui com um tracinho, que é uma letra grega que chamamos de θ, o θC representa a temperatura na escala Celsius, tá? É como se fosse X e Y. Só que na física o tempo inteiro tem um X, tem um Y, tem um Z. Então eu tenho que atribuir outras letras para indicar de qual grandeza eu estou falando, tá? Então aqui eu tenho temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Por exemplo, tá? Quanto vale 0 graus Celsius na escala Kelvin? Vai colocar o zero aqui e vai somar 273. 0 mais 273 vai dar 273. Quanto vale 100 graus Celsius na escala Kelvin? Tu vai colocar o 100 aqui, ó. Tá enxergando o cursor? 100 mais 273 vai dar 375 kelvins. Vamos lá. Vamos dizer que nós tenhamos a temperatura de 50 graus Celsius. Para fazer agora de cabeça. Quanto vale 50 graus Celsius na escala Kelvin?
Tu vai colocar os 50 aqui. Aqui. Pode responder no chat aí quem já fez, tá? Vai colocar os 50 aqui e vai somar com 273. Tá? Quanto é que dá 50 mais 273? Ó, o pessoal já respondeu, né? Dá 323. Tá? Agora, por exemplo, se eu tenho a temperatura na escala Kelvin e quero saber na escala Celsius, por exemplo, num determinado laboratório, uma substância está congelada a 70 kelvins. 70 kelvins. Como que eu descubro esse valor de temperatura na escala Celsius? Bom, aí tu coloca o 70 aqui, ó. Ou aqui, tanto faz. Só que se tu botar o 70 aqui, nesse lado, ó, 70 está aqui no lugar do T, e tu quer descobrir esse cara, que é a temperatura na escala Celsius, tu vai ter que passar o 273 positivo para o outro lado, subtraindo. Por isso que eu coloquei essa expressão aqui embaixo. Vamos lá. 70 menos 273, isso dá menos 203 graus Celsius. Entendeu, Maria? Perfeito. Essa relação entre Celsius e Kelvin é bem simples. Essa aqui que é um pouquinho mais chatinha porque tem fração, tá? E eu sei que o pessoal às vezes se perde um pouco quando tem fração, certo? Então aqui é a mesma coisa que eu falei no outro exemplo, porém com um pouquinho mais de matemática. Ó, tu tens aqui 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Tá? Quanto vale isso na escala Fahrenheit? Tu vai colocar aqui, ó, ou aqui, tanto faz. Temperatura na escala Celsius, temperatura na escala Celsius. Vai colocar o 0 e vai resolvendo até sobrar apenas o θF em um dos lados da igualdade. Né? Isso vai dar o 32. Tá? Ok? Ó, se a gente fosse fazer de cabeça, vamos fazer um exercício de cabeça, tá? 100 graus Celsius. Quanto vale esta temperatura? Gabriele, a chamada vai ser no final da aula, tá? No final da aula. Então, pessoal, 100 graus Celsius, certo? 100 graus Celsius. Quanto vale este valor na escala Fahrenheit? Bom, vocês já estão vendo aqui quanto é que ele vale. Mas pela fórmula, como é que sai esse valor? Olha só. Tu vai colocar aqui, ou aqui. Ou aqui, tanto faz. Tá? Tanto faz. Vamos lá. Se eu colocar aqui, como é que fica? Ó, 100. Quanto é que é 100 dividido por 5? Vamos lá, pode responder no chat. 100 dividido por 5. 50. Não. Dá menos. 20. Muito bem, é 20. 100 dividido por 5 é 20. Ok? O 9 que está dividindo tudo isso aqui, ó. O 9 que está dividindo tudo isso aqui passa multiplicando. Certo? O 9 está dividindo esse lado da igualdade, ele tem que passar para o outro multiplicando. Quanto é que é 20 vezes 9? 180. Muito bem, 180. Então, eu fico com θF, temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, igual a 180.
Para terminar esse cálculo, o 32 que está aqui subtraindo tem que passar para o outro lado da igualdade, somando. Certo? Quanto é que dá 180 mais 32? 212. Ah, e se eu usar essa última aqui de baixo, ó, como é que fica? Eu, particularmente, pessoal, vocês estão em casa, vocês podem fazer os exercícios com calculadora. Particularmente, eu prefiro essa última forma. Por quê? Porque aqui já foi feito uma operação matemática, que eu falei para vocês na última aula. Se eu passar o 9 que está dividindo para o outro lado aqui, multiplicando, vai ficar 9 dividido por 5, isso dá 1,8, 1,8. Então, vamos lá. Se eu colocar o 100 aqui, ó, no lugar do θc, vai ficar 100 vezes 1,8. 100 vezes 1,8 vai dar 180. Esse 32 que está subtraindo, certo? Vai passar para o outro lado somando. 180 mais 32 vai dar os mesmos 212. Tá? Pessoal, dúvidas até agora? Dúvidas? Para mim, tá tranquilo até aí. Ó, nós vamos fazer um exercício agora de cabeça. Quer dizer, vocês podem usar o papel aí, sem problema nenhum, pode usar o papel, tá? Vocês podem usar o papel. Aqui no termômetro do meu relógio, do meu celular, tá marcando 28 graus. 28, tá? 28. Para simplificar, eu vou arredondar para 30. 30 graus. 30 graus Celsius. Tá? Vamos lá. Quanto vale 30 graus Celsius na escala Fahrenheit? Vem comigo, vem comigo. Vai substituir o 30 aqui. A fórmula de baixo é igual, pessoal. Tá? Ou é aqui, ou é aqui. Tá? θc. Ou aqui embaixo, ó. Tá? Vamos lá. Tabuada, hein? 30 dividido por 5. 30 dividido por 5. 6. Muito bem. 6. O 9 que está dividindo passou multiplicando. 6 vezes 9, tabuada. 54. Muito bem. O 32 que está subtraindo passou para o outro lado, somando. 54 mais 32. 86. Perfeito. Então, se tivéssemos um termômetro graduado na escala Fahrenheit, os 30 graus, né, estariam, os 30 graus Celsius estariam sendo lidos, né, porque a escala mudou, a escala é diferente, como 86 graus Fahrenheit. Claro, quando eu tiver a temperatura na escala Fahrenheit, aí eu substituo aqui. Aí eu faço menos 32, divido por 9. Menos 32, divido por 9. Ou eu substituo direto aqui embaixo, ó, faço menos 32 e 1,8 depois passa dividindo. Tá? Assim, ó, lá no material que eu postei tem bastante exercício com conversão de temperaturas entre essas duas escalas, tá? Agora uma outra pergunta. Para a gente finalizar essa parte aqui de transformações entre as escalas de temperatura. Vamos dizer que a temperatura no dia de hoje tenha variado 10 graus Celsius. Por exemplo, ó, agora, tá? Deixa eu abrir aqui o celular, tá? Ó, a temperatura tá registrando 28, tá? 28, certo? Vamos dizer que de manhã cedo era 18. Então, eu vou colocar
No chat, tá? Vou colocar no chat aqui para a gente trabalhar. Temperatura mínima, tá? 18 graus Celsius. Tá? E a temperatura máxima, 28 graus Celsius. Certo? Tranquilo isso acontecer num dia? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Qual foi a variação de temperatura? Variação. Qual foi a variação de temperatura? A variação de uma grandeza física, tá? Variação de temperatura, tá? Ó, vou colocar no chat ali. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Exatamente, Gabriele. 10 graus Celsius. Ou seja, se a máxima foi 28 e a mínima foi 18, né, começou o dia 18 graus Celsius. Agora, meio-dia, 1 da tarde, 28 graus Celsius. Aumentou 10 graus Celsius. Concorda comigo? Olha a pergunta que tem lá na atividade de vocês. Então, eu estou ajudando vocês a responderem a atividade. Se fosse uma variação registrada em um termômetro graduado na escala Fahrenheit, ou Fahrenheit, como queiram, qual seria a leitura dessa variação? Qual seria a leitura dessa variação? E agora? Vamos lá, pessoal. Preste atenção no que eu vou falar. Essas fórmulas que estão aqui na frente de vocês, que são duas apenas, tá? Na verdade, é uma só que eu escrevi de 3 formas diferentes, tá? É a mesma fórmula aqui. Essa fórmula só serve para transformar temperatura e não variações de temperatura. Então, vocês não vão fazer pela fórmula isso, tá? Não irão fazer pela fórmula. Vamos lá. Qual que seria o método mais difícil? Seria assim. Tu iria pegar o 18 graus Celsius, tá? 18 graus Celsius, tá bom? E transformar ele, tá? Para a temperatura na escala Fahrenheit. Tá? E também pegar a temperatura de 28 graus Celsius e transformar para a escala, né? Fahrenheit. Aí tu iria encontrar um valor correspondente a 18, outro valor correspondente a 28, iria fazer a subtração e iria encontrar um valor. Só que tem um jeito mais fácil para se fazer isso. Olhem para os termômetros. Olhem para os termômetros. Qual é a variação de temperatura de 0 a 100 graus Celsius? De 0 a 100 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura? Perfeito, 100 graus Celsius. Agora, olhem para a escala Fahrenheit. Qual é a variação de temperatura de 32 para 212? Como eu encontro essa variação? Exatamente, Caroline. Vou pegar a temperatura maior ali, 212, e subtrair 32. Isso vai dar 180.
O que isso significa? Que a variação nesse termômetro na escala Celsius é de 100, enquanto na escala Fahrenheit é de 180. Isso significa que a cada 1 grau de variação na escala Celsius, eu tenho 1,8 grau de variação na escala Fahrenheit. Tá? Então, agora eu volto à pergunta. Uma variação de 10 graus Celsius corresponde a uma variação de graus Fahrenheit. Ó, preencha aquela lacuna ali que eu coloquei para vocês no chat. Preencha aquela lacuna. Qual é o número que vai naquela lacuna? Vamos lá, quem é que vai acertar? Quem vai ser o primeiro a acertar? Uma variação de 10 graus Celsius corresponde a uma variação de... Qual o valor ali? Perfeito, Natiel. 18? É só multiplicar por 1,8. Tá? Então, quando eu tenho uma variação de temperatura na escala Celsius, e eu quero saber o correspondente desse valor na escala Fahrenheit, eu tenho que multiplicar por 1,8. Certo? E o contrário? Se eu tiver uma variação na escala Fahrenheit, 10 graus Fahrenheit, 20 graus Fahrenheit, 50 graus Fahrenheit, e eu quiser saber quanto vale esta variação na escala Celsius, o que eu tenho que fazer? Dica, eu vou usar 1,8 de novo. Eu vou usar 1,8. Eu vou dividir por 1,8. Tá? Dividir por 1,8. Então, assim, gente, ó, uma variação na escala Celsius. Se eu quiser saber quanto isso vale na escala, essa mesma variação na escala Fahrenheit, eu tenho que multiplicar por 1,8. Uma variação na escala Fahrenheit. Se eu quiser descobrir quanto vale essa variação na escala Celsius, eu tenho que dividir por 1,8. Tá? Isso está no material de vocês também. E está naqueles vídeos que eu linkei para vocês, tá? Do professor Douglas também. Tá? Já quando eu falo das escalas aqui, Celsius e Kelvin, olha só que maravilha. Qual é a variação de temperatura de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius? É 100. Vocês já responderam isso. E qual é a variação de temperatura de 273 kelvins para 373 kelvins? Também é 100. Então, significa que os valores numéricos são iguais. Ou seja, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius equivale a uma variação de 10 kelvins. Não tem que fazer cálculo algum, tá? Porque numericamente é o mesmo valor de variação. Lembra? Variação. Não é a temperatura registrada no termômetro, tá? Por exemplo, nós estávamos falando inicialmente de 18 graus Celsius e 28 graus Celsius. A gente está falando só da diferença entre esses valores. Certo, pessoal? Eu tô lendo as mensagens no chat, tá? Tranquilo. Então, toda vez que vocês escrevem, eu tô lendo, tá bom? Pessoal, de temperatura, tá? Acho que tá ok. Quero voltar aqui para a dilatação, tá? Nós falamos aqui sobre a dilatação, já passamos por tudo isso. Eu quero ir mais para frente aqui, para que vocês tenham mais subsídios na hora de resolver. Vamos lá. A todos os corpos, quando aquecidos, se dilatam. Ou seja, as partículas que formam esses corpos tendem a se afastar umas das outras. Certo? Aqui, nesse cubo, nós estamos enxergando
três formas de medir. Eu posso medir apenas comprimento, aqui ó, comprimento L, posso medir uma área e posso medir um volume. O cubo, ele é formado por arestas, né? Então aqui cada aresta tem um comprimento. Cada face tem uma área. E todo ele tem um volume, tá? Todos os corpos, quando aquecidos, se dilatam volumetricamente, ou seja, em todas as suas dimensões. Porém, é comum, quando nós estudamos dilatação, separar essas dilatações, porque depende muito de como nós estamos observando esse corpo, tá? Por exemplo, eu posso analisar somente a altura. Se eu analisar somente a altura, eu estou analisando somente uma dimensão. Então, eu estou analisando só um comprimento. Se eu analisar toda uma face, eu estou analisando uma área inteira. E se eu analisar o corpo como um todo, é o volume como um todo, né? Como eu falei na última aula para vocês, tudo que é inicial na física, velocidade inicial, tempo inicial, costuma-se usar um zero ao lado, né? E aqui não é diferente, ó. Θ zero seria uma temperatura inicial. L0, um comprimento inicial, tá? A0, uma área inicial. V0, um volume inicial. Após o aquecimento, eu teria uma nova temperatura, um novo comprimento de aresta, uma nova área para a face do cubo e um novo volume para todo o cubo. Ou seja, se houver o aquecimento, todo ele vai aumentar em todas as suas dimensões. Tá? Em razão disso, tá, nós temos a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Ok? Matematicamente, todas funcionam da mesma forma, só mudam as letras, tá? Porém, lá na lista de exercícios, lá na avaliação, eu coloquei as questões mais fáceis, tá? Coloquei de dilatação linear, tá bom? Assim, que envolve um cálculo, tá? Dilatação linear, tá bom? Então, como aqui nesse exemplo, ó, eu tenho duas barras, ou dois trilhos, né? De aço, de ferro, certo? Eu tenho aqui um deles menor, representado menor, né? Com uma temperatura inicial θ0, com um comprimento inicial L0. Tá? Após o aquecimento, eu verifico que esse comprimento aumentou. Então, eu tenho um novo comprimento que eu chamo de L. E uma nova temperatura que eu chamo de θ. Certo? Como que eu consigo medir esta variação de comprimento? O delta na física sempre representa uma variação, tá? Então, ó, delta L, que está aqui embaixo. Esse delta L é uma variação de comprimento, certo? Como que eu determino uma variação de comprimento? Da mesma forma que eu determinei uma variação de temperatura. Final menos inicial. Então, essas letras aqui em cima, que podem parecer confusas, o que que elas indicam? Que a variação de comprimento é o comprimento final menos o inicial. Ponto. É isso. Ah, professor, mas por que tem aquela fórmula ali embaixo, só para complicar? Mais ou menos. É que isso aqui, essa fórmula de cima, é quando eu posso medir o antes e o depois, certo? O antes e o depois. Ou seja, antes de aquecer, depois de aquecer, certo? E se eu tiver que prever isso acontecer, por exemplo, se eu for um engenheiro, eu tenho que prever o quanto o prédio pode se dilatar, o quanto a ponte pode se dilatar, o quanto os cabos de alta tensão podem se dilatar, o quanto que os trilhos de trem podem se dilatar. Eu tenho que fazer essa previsão, certo? Então, os materiais são estudados para que eu possa prever. Então, na fórmula de baixo, tá?
que é tudo aqui multiplicação, tá bom? O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, ó. A variação de comprimento, ΔL, é igual alfa. Quem é esse alfa? Esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear. O que isso significa? É um número, apenas isso, um número multiplicador, certo? É um número multiplicador. Por exemplo, os materiais são diferentes. Existe, falando só de metais, tá? Existe ferro, alumínio, prata, ouro, cobre, zinco, sem falar em outros, tá? Latão, certo? Sem falar outros, tá bom? Vocês acham que todos eles se dilatam da mesma forma? Podem responder no chat. Vocês acham que todos os materiais se dilatam da mesma forma? Não, né, gente? Óbvio que não, né? Eles se dilatam de forma diferente. E isso tem que ser levado em consideração. Porque se eu misturar, por exemplo, dois materiais que se dilatam de forma muito diferente, tá? Pode ocorrer um dano à estrutura daquele material. Um exemplo básico, tá? Aonde eu moro agora, eu vou colocar um piso, né? E é um piso laminado, ou seja, de madeira. Ou na sua composição tem madeira. Aí vocês podem pensar, madeira não dilata. Dilata, como todas as outras coisas. Na hora que o instalador for colocar o piso, ele vai deixar uma folga de 1 centímetro para cada parede. Quando o piso trabalhar, quando ele se dilatar e se contrair, ele precisa ter essa folga, porque senão ele pode estufar. É muito comum encontrar piso estufado. O erro foi na hora da instalação. Não ter usado os materiais corretos, não ter dado a folga suficiente, certo? Então, esse alfa, o que ele é? Ele é um número, tá? Certo? O que é o L0? É o comprimento inicial. O que é o delta teta? É a variação de temperatura. Tá? Então, aqui, ó, vocês têm uma tabela de coeficientes, certo? Nessa tabela vocês têm o seguinte, ó. Por exemplo, vamos aqui para o ferro, ó. Qual é o coeficiente de dilatação do ferro? 12 vezes 10 na menos 6. 10 elevado a menos 6. Vocês acham que isso é um número grande ou pequeno? Todo ele. 12 vezes 10 na menos 6. Todo ele. É um número grande ou pequeno? Grande. Não, ele é muito pequeno. Eu vou escrever no chat quanto vale esse número, tá? Olha ali. Aquele coeficiente ali onde está escrito 12 vezes 10 na menos 6, tá? Ele equivale a 0,00012, tá? Ok? E o menos 6, aliás, o expoente 6, tá? E o menos 6 indicam, né? O negativo indica que é um número pequeno. Se fosse mais 6, lá no expoente 6, né? Se fosse mais 6, um sinal positivo, aí sim seria um número grande. Mas como todos eles ali que vocês podem observar têm expoente negativo, são números pequenos, certo? Então, o que significa isso? O que significa isso? Ó? 12 vezes 10 a menos 6 significa
0,000012. Esse índice, esse valor, esse coeficiente, ele representa a dilatação do ferro. Aí, claro, tu tem que pegar esse valor e multiplicar pela temperatura e multiplicar pelo comprimento, como estava na fórmula. Tá? Vamos lá. Vamos ver como é um exemplo disso. Eu vou parar de compartilhar esse arquivo, tá? E vou compartilhar outro, tá? Porque para ser mais rápido, tá? Eu vou apresentar o que está no material que eu postei para vocês, tá bom? Pessoal, viram que o arquivo trocou, né? Esse aqui é o que está lá no e-aula, está postado, tá? Ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês, tá bom? Olha lá. Exercício número 1. Vamos para o exercício número 1. Aliás, exemplo número 1. Quero que todo mundo acompanhe, certo? Qual o aumento de comprimento que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 metros ao passar de menos 10 para 30 graus Celsius, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é alfa é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Professor, o que é esse 10 na menos 6? É uma potência de base 10, tá? É um assunto que é fácil, talvez vocês já tenham até visto, talvez só não lembrem, mas se vocês procurarem na internet, qualquer aulinha, tá? Rápida, de potência de base 10, vocês vão entender, tá? Então, assim, ó, resolução. Como que se resolve esse exercício? Vamos lá. Primeiro aqui, gente, quando eu pergunto qual é o aumento de comprimento, eu quero saber o quanto ele dilatou. O quanto ele dilatou, tá? O quanto ele dilatou. Gente, o que eu quero saber aqui... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Isso, ó. O que eu quero saber aqui, tá? Quando eu digo qual o aumento de comprimento, é a variação de comprimento, é o ΔL, tá? Qual o aumento? Eu não estou perguntando qual é o comprimento final, estou perguntando só quanto aumentou. Qual é a variação, certo? É o ΔL. Então vamos lá, aqui está, ó, ΔL. É isso que eu quero saber. O que ele me disse, ó? Que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 metros. 1000 metros é o comprimento desses trilhos de ferro. É o comprimento inicial. É o comprimento inicial. Tá? É o comprimento inicial. Ao passar de menos 10 para 30. Pensa um pouquinho. Era menos 10 a temperatura. Negativa. E foi para 30 positivo. Se tu tem um saldo na tua conta bancária de menos 10 reais, quanto de dinheiro precisa entrar para esse saldo virar positivo de 30 reais? R$40, né? Então, aqui, ó, essa variação de temperatura eu posso calcular e muitas das vezes, só pensando nela, eu consigo encontrar a resposta. Aqui está a variação de temperatura, ó. É aqui que vai, delta θ. O que falta para eu completar o meu exercício? O coeficiente, que foi dado aqui, ó. Coeficiente de dilatação. Não dei bola para esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, eu não vou ter tempo de explicar ele todo para vocês, mas é bem simples. Se eu tivesse um quadro branco, né, seria bem simples de explicar para vocês. O que interessa, tá, é o número, tá bom?
Então, aqui está o coeficiente. Substituindo, ó, né? ΔL, que é o que eu estou procurando, é igual ao coeficiente 12 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento inicial, que é 1000, vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial. A final é 30 menos a inicial, que é menos 10. Como tem aqui, ó, um negativo na frente de outro negativo, né? Menos o menos 10, vai trocar o sinal, né? Lembra que vai se tornar positivo, né? Por isso que a variação aqui é 40. A variação de temperatura é 40. De menos 10 até 30. 30 menos o menos 10, vai trocar o sinal do 10, vai ficar positivo. 30 mais 10, 40. Beleza, professor? Entendi. O que eu não estou entendendo são as potências que eu estou me complicando. Então, vamos lá. Aqui eu só repeti, ó. Aqui eu só repeti, né? Então, 30 menos o menos 10, 40. 40 vezes 1000. Ó, quanto é que dá 40 vezes 1000? Lauren, tem vídeo sim. Tem vídeo, tá? Tem vídeo. Tá? Pessoal, ó, eu sei que ela está terminando. Antes de sair, digita a turma, tá? Antes de sair, digita a turma, tá? Podem ir digitando, tá bom? E eu já vi que responderam, tá? Dá 40 mil, muito bem. 40 mil, certo? Pergunto para vocês aí. Pergunto para vocês. Quantos zeros tem 40 mil? Perfeito, perfeito, tá? Muito bem. Outra pergunta. Quanto dá a multiplicação 4 vezes 10 mil? Quatro vezes 10 mil, 40 mil, não é? Então, perceba o seguinte. 1000 vezes 40 dá 40 mil, concorda comigo? 40 mil. O que está escrito aqui embaixo? Está escrito 40 mil. Só que de uma forma diferente. Tá? O 4 está aqui na frente e aqui está 10 elevado à quarta potência. O que isso significa? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é uma potência, 10 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que dá 10 mil, certo? Só que ao invés de eu escrever 10 mil, eu coloco 10 elevado à quarta potência. Certo? Por que eu fiz isso? Porque eu posso trabalhar com esse carinha que está aqui, tá? Certo? Vamos lá. O que sobrou agora? Sobrou o seguinte. 12 vezes 10 na menos 6, vezes 4 vezes 10 na quarta. O que eu faço? Luísa, é só digitar a turma, tá? Só digitar a turma, tá, Luísa? Como é que eu faço a multiplicação? 12 vezes 4. Quanto é que dá 12 vezes 4? 48. Ok? Para quem nunca ouviu isso, tá? Eu vou falar pela primeira vez, mas para quem já ouviu vai lembrar. O que o 10 na menos 6 é? É uma potência de base 10. O que o 10 na quarta é? Uma potência de base 10. Qual que é a regrinha? Multiplicação de potências de mesma base, soma os expoentes. Quem é a base aqui? É a base 10. Quem é a base aqui? É a base 10. Então, 10 é a base. Como que eu faço essa soma? Menos 6 de um lado, mais 4 do outro. Menos 6 mais 4,
Menos 12. Aliás, menos 2. Tá? Ok? Vamos lá. Muito bem, professor. Mas tem um jeito mais simples de fazer, porque pelas potências eu não estou lembrado. Tem. Olha só. Quanto é que é 10 vezes 10 vezes 10? Quanto é que é? 10 vezes 10 vezes 10. 10 na terceira potência. Muito bem. Eu posso dizer que 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000, que é igual a 10 ao cubo. Deixa eu ver se consigo escrever 10 ao cubo aqui. Consigo. Ó, 10 ao cubo. Certo? Tranquilo? Tudo bem, Caiane. Tranquilo. Agora, vamos lá. Quanto é que é 10 na menos 3? Ó, como é que eu vou escrever 10 na menos 3? Vamos ver aqui se eu consigo. Tá? Só pelo chat. O correto é fazer assim, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Tá? Esse chapéuzinho na matemática, na programação, ele significa elevado a menos 3. Ó. 10 a menos 3. Vou botar assim, ó. 10 a menos 3, tá? Elevado a menos 3. 10 no expoente menos 3 aqui, ó. Deixa eu fazer. 10 elevado ao cubo. Tá? Quanto que isso vale? Ele vale assim, ó. 1 dividido, vou botar a barra aqui, tá? Para representar a divisão. Dividido por 10 na terceira. Tá? Se tu dividir 1 por 1000, certo? 1 dividido por 1000 é igual, tá, a 1 dividido por 10 na terceira, que é igual a 0,001. Tá? Então, tu também pode abrir esses números. Por exemplo, 10 a menos 2, tá? 10 a menos 2, tá? 10 a menos 2 é 1 dividido por 10 ao quadrado. Certo? 10 a menos 2 é 1 dividido por 10 ao quadrado. Tá? Que é igual a 0,01. Quanto é que é 48 vezes 10 a menos 2? É 48 vezes 0,01. Por isso que dá 0,48. Tá? Tem duas respostas ali. Tem em metros e tem em centímetros, tá? As duas estão corretas. 0,48 metros é igual a 48 centímetros. Tá? Ok? Pessoal, entenderam esse primeiro exemplo? Assim, ó, eu teria que ter mais tempo para explicar as potências. Mas essa é a parte mais fácil, tá? Só que eu precisaria de um quadro, precisaria de mais tempo para mostrar para vocês. Então, recorram a algum vídeo na internet sobre potência de base 10. É super simples, tá? Quem já sabe, pode trabalhar tranquilamente, tá? Então, assim, ó. Quanto é que é o 10? Vou botar assim, tá? Só para fazer diferente, tá? Ó, o 10 elevado a menos 6. É 0,1234551, tá? Ó, são 6 zeros na frente do 1. Ok? Então, eu posso substituir também. Quando vocês enxergam lá no cálculo
10 a menos 6, se vocês quiserem tirar o 10 a menos 6 e colocarem 0,00001, né? São 6 zeros na frente do 1, tá? Vocês podem fazer também. Ok? Tranquilo? No segundo exemplo aqui, no segundo exercício resolvido, ó, é a mesma coisa. A mesma coisa, só que com uma diferença, tá? Eu quero que tu responda qual é o comprimento final, tá? O comprimento final. Então, tu vai fazer o mesmo cálculo, vai encontrar a variação de comprimento, e lá no final, tu vai somar com o comprimento inicial. Tá? Ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Obrigado, Micael. Pessoal, dúvidas, perguntas? Assim, ó, assistam as 3 videoaulas, tá? Que elas vão ajudar vocês a responderem os exercícios. Não esqueçam de revisar as respostas, vocês podem fazer isso, tá? A resposta correta só no final, né, da atividade. Na segunda-feira vocês vão saber a nota, tá? Automaticamente, depois que encerrar o prazo, vai aparecer a nota para vocês, tá bom? Ok? Então, assim, revisem, né? Tirem dúvidas, busquem na internet, tá? Videoaulas, porque a gente não teve mais tempo para abordar esse assunto. Agora, nessa segunda semana, nós vamos falar de calor, nós vamos ter as 3 aulas, nós vamos ter 3 horas para falar disso. Aí nós vamos ter tempo suficiente, tá? Ok? Pessoal, mais alguma coisa hoje? Se não há nenhuma, quer dizer, dúvidas sempre existem, né? Mas se não há nenhuma pergunta que vocês queiram fazer agora, se vocês se dão por satisfeitos, nós vamos encerrar a aula, ok? Tá? Certo, valeu, gente, valeu, tá? Qualquer coisa ali não é aula, vocês podem colocar uma mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Certo? Uma boa tarde a todos e a todas. Aproveitem o restante do sábado e o domingo e até segunda, tá bom? Um abraço a todos e a todas.